Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e hoje vamos analisar a entrevista que Ricardo Agostinho, candidato a presidente do Santos, deu no programa Resenha Santista, que eu apresento de segunda a sexta, 10 da manhã na TV Cultura Litoral, nesta terça-feira. Ele foi o primeiro dos 5 candidatos a comparecer ao programa, os outros 4 estão marcados para a próxima semana. Tomara que todos apareçam e tudo dê certo, até porque eu pretendo unir Resenha e Eu Vim de Santos. Deixa eu deixar claro como funcionará a cobertura das eleições prévias ao dia aqui no Eu Vim de Santos. Vou aproveitar que hoje, diferentemente de 2020, eu tenho um estúdio, mas está lá disponível para a gente entrevistar, um estúdio com câmeras, microfones e tudo mais no Resenha, e trazer a análise do que for feito no Resenha aqui para o Eu Vim de Santos. Aí não fica repetitivo, entrevistei ele lá, entrevistei aqui, não. Entrevisto lá com Eduardo Jardim e João Carlos Albuquerque e faço a minha análise, dou opiniões aqui. É isso que farei com o Ricardo Agostinho a partir de agora. Eu vou colocar um trechinho dele, vou comentar. Mais um trechinho, vou comentar. Por isso que o vídeo vai ser longo, mas nesse momento da história do Santos é necessário que a gente gaste o máximo de tempo possível nisso. Posso falar de SAF também nesse pacote já? Já vamos aproveitar o embalo? Sim. Olha, nós começamos a trabalhar em abril. Eu sou oposição desde o segundo ano. Infelizmente, tá? Infelizmente. Ninguém é feliz em ser oposição, não. Tá? Porque a gente quer construir, a gente quer que o Santos seja unido. A gente quer um clube pacificado, que todo mundo tenha interesse em ajudar o clube e que o clube prospere. Tá? O primeiro ano a gente apoiou incondicionalmente. Comecei a ficar preocupado quando a gente quase caiu no Paulista. Tá? No último jogo, sofrendo, tinha que ganhar. Eu achei muito estranho, quer dizer, a gente sair de uma vice-Libertadores, que a gente perdeu por uma bola, e chegar naquele momento. Ok. Mas estamos lá, estamos torcendo. Aí chegou o Brasileiro, realmente foi ruim. O clube não fez um campeonato. Quando começou o segundo ano, a gente viu que não ia mudar, que o viés não ia mudar. Essa história vai mudar no terceiro. A gente começa a entender futebol, e tem feito curso, tem se especializado no longo dos anos. Hoje o que mais premia no futebol, que dá mais dinheiro, é você participar dos torneios e chegar em grandes fases. Você chegar na Copa do Brasil, tá aí o São Paulo para não me desmentir, que fez mais ou menos 100 milhões aí entre premiações e arrecadação na Copa do Brasil. Libertadores. Então, essas coisas não estavam acontecendo. Então, eu falei, olha, é impossível você gerir um clube de futebol em alto nível se você não chega em lugar algum, se você não disputa campeonatos. Então, eu comecei a achar que a coisa estava errada, falei com o presidente, ele não gostou, é um direito dele, né? E acabei me tornando oposição. E você tem o ônus e o bônus. O ônus é que você realmente começa a tomar muita paulada, né? Porque todo mundo reclama que você torce contra, o que não é o caso, muito ao contrário, a gente torce a favor. Se você não quer seu time, para cair no Paulista. Então você torce a favor, primeiro. O bônus é que você começa a trabalhar. Então a gente começou a trabalhar em abril, começou a montar uma equipe. Entre outras pessoas, eu posso citar para você, o Marcelo Campos Pinto, que é ex-diretor da Globo, 20 anos da Globo, que está nesse projeto, o Fernando da Pluri, e tantas outras pessoas. Em esportes a gente fala aí do Douglas, que é um cara que faz um trabalho abnegado pelo Santos já há anos, e tantos outros profissionais. E a gente começou a trabalhar, lançamos a nossa candidatura em agosto, e o projeto da SAF já está envolvido desde abril. A gente já está numa parte bem adiantada dele, inclusive no lançamento lá no Pacaembu, a gente já mostrou o cronograma, a gente vai assumir o clube em dezembro, 11 de dezembro a transição, e para mim já é assumir. Porque a gente não pode esperar em janeiro, porque a gente tem um Campeonato Paulista que começa dia 21. A gente tem que estar com um time bem montado e já treinando, azeitado, porque a gente não pode chegar que não seja uma posição entre os 4 primeiros. Ser campeão é uma consequência natural, mas estar entre os 4 é uma obrigação, tá? Então, SAF é uma das maneiras de capitalizar o clube. Mas SAF, quando a gente fala SAF, e eu entendi isso na prática com a torcida, não é Botafogo, Vasco e similares, que foi aquela coisa desesperadora que eu vendia ou quebrava. Não. Tem alguns clubes que têm feito isso no Brasil com muita maestria. Eles fazem a SAF e não estão vendendo para ninguém. Eles estão segurando e estão usando para capitalizar o clube. Então ele vai buscar dinheiro no mercado e é uma garantia. E o Santos, mais do que muitos outros clubes, ele tem problema patrimonial. Nós temos a Vila, temos o CT e temos a Chácara Nicolau Moran. Só. Então quando o Santos vai buscar dinheiro no mercado é difícil. Tá? Então com a SAF a gente consegue buscar dinheiro a juros menores, a prazos maiores, dá uma parte dessa SAF como garantia, porque uma SAF do Santos de jogadores profissionais e base tem um valor inestimável, né? Você vai pagando e reintegraliza. Então você consegue buscar dinheiro no mercado. Sobre SAF em si, a gente vai voltar na análise em instantes. Nesse primeiro trecho ele apenas comentou por cima, acabou fugindo um pouquinho no assunto e falou bastante sobre algo que eu achei interessante, que é
Algo que eu falo sempre aqui, se você não avança de fase nas competições, você não ganha dinheiro. Se você não monta um time decente, você nunca vai ter dinheiro para melhorar esse time. Você melhora, como o Santos fez esse ano, de uma maneira mais desesperada, contratando um monte de peças em cima da hora, que é o que o Santos fez no Brasileiro. E atacar a gestão Rueda é algo muito fácil. Eu mesmo faço aqui. Foi uma gestão ruim. É fácil. Então, o Ricardo Agostinho fez isso já no começo da entrevista e eu aposto que todos os outros farão também. O Ricardo depois faz isso no restante da entrevista. Mesmo os outros farão também. Né? Os outros farão também. Só que ele foi, né, de cara nessa questão de avançar nas competições e não ter dinheiro. E é muito óbvio. Eu achei interessante ele escolher este assunto para ser o primeiro, entre aspas, ataque à gestão atual, porque é fato. Uma gestão que fez um time que não avança em competições não pode reclamar de falta de dinheiro, porque ela jogou fora uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então, para mim, isso fica claro que quem substituir o Rueda sabe que tem que avançar. Todos os 5 candidatos sabem que tem que avançar em competição. Se não entendeu isso, não pode ter o voto. Não pode ter o voto. Para mim, isso já descarta o voto. Né? Então, achei interessante ele falar isso de cara. Não falou muito sobre SAF nesse primeiro trecho, mas aí o Edu e eu vamos reforçar a questão do João e ele vai falar. E você, durante o plano de campanha, cita... O Bayer. Oi? O Bayer? Não. É que o Santos não pode se tornar um clube satélite. Sim. E eu fiquei interessado por essa parte, assim que você estava falando da SAF, de não vender, né? Ter esse método diferente, ter um método em que haja investidores. E eu fiquei curioso com essa situação do satélite. O que você considera um clube satélite? Se você pode me dar um exemplo do time brasileiro que para você é satélite hoje e como evitar que isso aconteça com o Santos. Botafogo, Bahia. Você considera o Botafogo pelo Lyon, digamos assim? Sim, você vê. Se um jogador bom desponta no Botafogo, ele vai automaticamente, o Testor vai lá e leva embora. Entendi. Pronto. O Bahia, idem. Tá? O Torquem lá, eu tive no Uruguai há pouco tempo, a mesma coisa. Montevideo. Isso, Montevideo Torque. Então, você começa a ver isso. A gente pensa o Santos diferente. Porque quando eu estive conversando com o Fernando Apluri, com o Marcelo, quando a gente começou esse trabalho, a primeira conversa foi essa. Aí eu falei, olha, nós queremos uma SAF no Santos, mas o modelo máximo que eu chego é no modelo alemão. Similar ao do Bayern. Para você chegar nesse modelo, você tem que ter um pouco de credibilidade no mercado. Um pouco não, tem que ter muita. Então, quer dizer, você tem que construir essa ponte com o investidor, né? Porque não adianta você chegar e falar, olha, eu quero uma SAF. E o cara vai lá, faz o valuation do seu balanço, que é o que está acontecendo em alguns clubes, e boa. E não dá. Isso não é 10% do valor real do Santos. Então, a gente pensa diferente. Então, a gente quer fazer isso. E, entre outras coisas, a gente pensa no Santos World Football, que é literalmente isso. É fazer o Santos o contrário. Tá? Fazer do Santos como é o Manchester City, por exemplo. Então, se o investidor quer montar um time em Portugal, quer pegar um time da segunda divisão e quer investir no mercado português ou no mercado africano, em tantas outras áreas, a Argentina acho que logo vai ter que abrir também, é um dos poucos mercados ainda que está fechado, eu acho que vai ter que abrir. O investidor pode usar a marca Santos, pagar royalties para o Santos e fazer intercâmbio de atleta, não só do profissional, da base, de metodologia de trabalho. Então, é importantíssimo que isso aconteça, porque o Santos ele é um dos grandes players do futebol mundial. Não dá para a gente esquecer disso, não dá para a gente pensar no Santos preso na cidade de Santos ou preso só dentro do seu perímetro aqui do estado de São Paulo. O Santos é um clube do mundo. E quando você fala o nome Santos em qualquer lugar, e você viaja muito também, você sabe muito bem, o João igualmente, qualquer lugar que você chega, as pessoas querem arrancar a sua camisa. Eu literalmente já tive situação de quase me arrancarem a camisa na unha porque não tem produto do Santos, que é uma coisa que a gente está falando com 2 empresas de material esportivo, que para mim é sine qua non internacionalizar a marca, tá? E isso é uma maneira de rentabilizar, João. Então, o Santos tem uma possibilidade, no lançamento a gente mostrou mais de 20 produtos possíveis e plausíveis a curto e médio prazo para rentabilizar o clube sem ser vender jogador. Tá? Isso é muito importante que fique claro. E a maioria deles são possíveis de startar a curto prazo. Bom, nessa parte ele fala sobre a questão do Bayern, eu vou abordar isso no próximo trecho, tá? Então eu vou pular essa questão. Mas, para mim, nesse trecho eu separei, lembrando que são melhores momentos, digamos assim, não é completo, você pode acompanhar a entrevista completa no Resenha Santista, por favor. Ele fala sobre esse Santos World Football. Eu acho isso meio impossível. Não vou cravar que é impossível, porque cada um sabe o que é capaz de fazer, mas eu acho que não é um modelo que o Santos tenha força financeira, força de bastidores, força em todos os gêneros hoje no momento para fazer. Entendo, ele até é cauteloso, né? Ele cita a segunda divisão portuguesa, um time africano, não sei, mas você vê times muito ricos, com dinheiro infinito, digamos assim, fazendo como o próprio exemplo do Manchester City, que ele cita o Montevideo Torque, o Bahia, enfim.
Entendo, e concordo, inclusive, que o modelo Textor não é legal. Acho que é a primeira vez, inclusive, que eu me posiciono sobre SAF aqui. Eu não estou me posicionando contra nem a favor. O modelo Textor, eu tenho muito medo. Tá? E não é porque o Botafogo está em crise, não. Pode até ser campeão, não é isso. Mas é porque eu vejo, esse cara vai bem aqui, eu vou mandar para o meu time na Europa. Não gosto disso. Mas o Santos comandar, e ele está falando da gestão dele, se der a gestão dele nos próximos 3 anos, comandar clubes por aí, que alguém vista e usa o nome Santos, eu acho improvável. Não quero ser um clube satélite. É isso, eu sou obrigado a concordar. O meu maior medo com o SAF é continuar o que já é. Pô, revelou esse menino? Puf, vamos vender. Só que em vez de ser para qualquer um, é para alguém já programado para venda. Você não tem nem força para discutir a não venda. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar o exemplo do David. O David foi uma venda horrível, feita pelo Santos para o Chelsea. Horrível. Perdemos um moleque com 18 anos e 2 dias de vida. Mas perdemos. Mas a gente pode chegar aqui e falar, pô, a gente não queria, dava para não fazer, podia ter vendido o Marcos, tinha toda a questão da escadinha. No caso de ser um clube satélite, você já chega sabendo que vai ser vendido. O David, no dia seguinte a completar 18 anos, já estaria vendido e a gente já saberia para qual time é. O time que controla. Claro, o Textor lá, por exemplo, pra gente ficar nesse exemplo fácil, tem o Lyon, tem o Crystal Palace, né? Você não tô maluco. Mas você sabe que é para um desses. E você não tem poder de briga. Se você não é um clube satélite, você tem poder de briga. Isso eu acho interessante dentro desse modelo. Você cita o modelo da SAF do Fortaleza. Que é o mesmo alemão, acredito eu, né? Do investidor. Não, esse primeiro que o Fortaleza, o que o Fortaleza fez? Ele fez a SAF e assim, teoricamente ele vendeu para ele mesmo. Sim. Que é esse primeiro modelo que a gente quer utilizar. E aí depois a gente quer partir para o modelo do Bayern. Eu queria te perguntar sobre esse modelo do Fortaleza e sobre como você atrairia o investidor sabendo que ele não teria o controle total do futebol no clube. Olha, não tem clube no futebol brasileiro com maior potencial de atleta de base, ou seja, que você consegue ele a custo baixo. Investir bem em base não é barato, fique claro, mas é muito mais barato do que você comprar um jogador e apostar, sem dúvida alguma. Então não existe potencial melhor do que esse. Então, quando você tem credibilidade, quando você faz as coisas direito, você faz os acertos, você paga os dividendos, você paga o percentual, você não tem problema. O que não pode você ver, a gente tem dívida com a Diz até hoje. Você lembra lá da época do Neymar, do Ganso? Até hoje o Santos ainda tem problema com a Diz. O Santos teve um problema lá com o pior negócio da história do futebol mundial, que foi a história da Dóia, né? Que para mim foi a pior história do futebol mundial. A do Santos com certeza é a compra do Damião. Sem dúvida, né? Então, esse tipo de coisa que não pode acontecer. Agora, quando você faz acordo e cumpre, aí muda de figura. Então, quando você bota numa SAF, um patamar em que você vai lá, busca dinheiro de investidor. E quando a gente fala investidor, não é só para atleta, você fala investidor banco também. Banco, empresas realmente que estejam interessadas em investir e ganhar financeiramente, tá? Ou ganhar no futebol. Mas você coloca isso, você faz essa cesta e vende, você entrega o que você está vendendo. Então você não tem dificuldade. O que você não pode é cumprir, é deixar de cumprir, que foi o que aconteceu no Santos nos últimos mandatos. Por isso que eu digo, o modelo alemão, o modelo do Bayern, para mim, é o melhor. Só que nós temos um porém. Para você chegar nesse nível de confiabilidade, para uma Adidas, para um Allianz, poderem emprestar o nome, emprestar a marca a Audi, que são os parceiros do Bayern, por exemplo, hoje, cada um tem 8,33 do clube, você tem que ter um grau de confiabilidade que o Santos hoje não tem. Tá? Eu não vou dizer que é esse presidente, eu vou dizer que são vários presidentes, pelo menos os últimos 5, 6, com raras exceções, e até, digo, exceções momentâneas, porque todo mundo em algum momento não honrou os compromissos, não fez o que tinha que fazer. Nós tivemos esse tipo de problema. Então a gente tem que reconstruir. E aí, a partir do momento que você começa a fazer isso, você começa a ter uma SAF já no ano que vem, do meio do ano que vem para frente. Você começa a buscar. Já estamos andando bem. É óbvio que depende do conselho deliberativo. Aqui não é uma ditadura. Então, assim, a sua ideia. Sim. Já no meio do ano que vem a gente já está operacionalizando dessa forma, semelhante a outros clubes aqui no Brasil. O Fortaleza é um deles. Então a gente tem já operacionalizar no meio do ano, já começar a buscar crédito no mercado, tá? Capitalizar o clube. E aí sim, você poder trabalhar em paz, ter um fluxo de caixa garantido. Aqui eu acho que tá algo que é muito importante que vocês lembrem. Muito importante mesmo. Ele fala em primeiro modelo ser similar ao do Fortaleza, que é virar SAF, mas não ser vendido de cara. Depois, num segundo modelo, ser tipo Bayern, que vende porcentagens. No caso do Bayern, se eu não me engano, 75% é do Bayern até hoje, e aí tem 8, qualquer coisa de por cento, somando 25 no final,
para os 3 patrocinadores, Audi, acho que a Allianz, enfim. Veja que ele fala em 6 meses, no primeiro modelo, depois no futuro o segundo modelo. Ou seja, digamos que Ricardo Agostinho é eleito presidente do Santos e segue a risco o que falou no Resenha Santista. Muita gente vai cobrar, mas não está vendendo porcentagem. Na entrevista ao Resenha, ele deixa claro que não é isso num primeiro modelo. Eu acho que é interessante a gente ter isso na cabeça. Eu não estou julgando se é certo ou errado. Eu estou analisando. O que para mim é importante neste trecho é isso. Ele fala em 2 modelos, um como consequência do outro, mas que o primeiro é a não venda, e sim a transformação em sociedade anônima do futebol. Ele fala dos investidores não terem o controle total, como é no caso do Bayern, mas aí eu senti um pouco falta de motivos, né, para que de fato essas pessoas investissem. Confiança de que a base tem grandes jogadores, eles vão ter, não sei se porcentagem do atleta ou algo do gênero. Achei um pouco, não vou dizer vazio, eu achei que faltou uma justificativa mais forte, ou pelo menos um entendimento ou uma crença de que haverão, né, de fato, motivos para que investidores, empresas, né, que investam, que tenham um poder de investimento, possam investir no Santos nesse sentido. Não sei, para mim o que faltou foi isso, e o importante é o tempo. Ele reitera depois que meio do ano que vem, ou seja, meio do primeiro ano de mandato dele, ou de quem for eleito, no caso ele está falando dele, esse processo que já vem desde abril, segundo ele, é concluído. Então, se Ricardo Agostinho for eleito, fiquem de olho nos primeiros 6 meses, porque se você votar no Ricardo Agostinho, você entende que quer isso, quer a SAF em 6 meses. Então, é algo que você deve cobrar. Não é sair contratando, porque o Santos não tem que sair contratando. O Santos tem que contratar pontualmente, porque a história do Santos é essa, é trabalhar bem a base. O que ele tem que fazer é investir na base, melhorar a qualidade dos CTs, melhorar a qualidade dos profissionais, melhorar equipamento, tá certo? E aí sim, ir programando uma base linear, que começa no sub-11 e vai até o sub-23, com padrões definidos, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de treinador, eu tô gostando muito do trabalho do Marcelo. A gente vai abordar esse instante. Então, o time não é dele, concorda? Não é ele que montou esse time. Então, a gente tem que respeitar o atleta, tem que respeitar o profissional. Agora, tanto ele ou como qualquer outro que venha no futuro, ele tem que entender a filosofia do clube. E a filosofia do clube não é o treinador que vai determinar. É a filosofia do clube que determina é o clube. E é assim, a gente tem uma filosofia ofensiva, uma filosofia realmente de jogo rápido, não é jogador de força, tá certo? É jogador de posse, é jogador de profundidade. Então, quando a gente fala de futebol, a gente tem um padrão de jogo. Eventualmente, a gente ganha um título como 2006 com aquele time cascudo, mas não é o que a torcida quer. Tá? E não é o que o torcedor espera, e não é o que o mercado deseja para o Santos. E não é isso que a gente planeja para a base. Então, quando a gente tem uma base linear, é o que eu falo. O menino entra no sub-11, sub-13, e ele começa a se preparar com todos os treinadores, com todo o equipamento, com psicologia, tudo que a gente precisa do ECG de hoje em dia, etc., para você ter profissionais que sejam cidadãos, que sejam santistas, e aqueles que conseguiram evoluírem futebolisticamente, que sejam profissionais do clube, então que eles entendam o padrão de jogo. Quando o técnico do principal tiver, por exemplo, uma perda de um lateral e precisar recorrer ao sub-20, ele pode não ter a experiência do profissional do sub-20, mas ele sabe as características, ele sabe a função dele em campo. Ou seja, não é um perfeito estranho que entra lá e acaba queimado. Essa parte a gente ouve em toda eleição, né? Eu não fui muito fã dessa parte, eu acho que é importante a gente mostrar, e não tinha muito como contestar na hora, porque é um programa que tem um tempo limitado, claro, é uma TV ao vivo, não é YouTube que a gente poderia avançar, apesar de vocês, na maioria, assistirem no YouTube, mas a gente tem tempo de TV. Mas é que eu acho que é um clichêzão, né? Ele falou no clichê sem citar o clichê, que é o DNA ofensivo. Mas é claro que é uma visão minha, tá? Eu acho que você pode vencer de qualquer jeito. Tem um jeito preferido? Tenho. Prego o ataque aqui desde a época em que criamos o canal. Mas, por exemplo, hoje mesmo, novembro de 2023, eu acho que o Santos não consegue jogar no ataque. O Santos não tem qualidade, o Santos não consegue. Tem a bola, não sabe o que fazer. Então eu acho que você pode não necessariamente falar em DNA ofensivo e método. Claro, é importante ter uma base que jogue do mesmo jeito, mas isso aí a gente vê pelo menos desde o Laor e nunca foi feito. E aí eu senti falta, né? Qual é a solução? Como é que vai ser feito isso? Eu senti que ele ia chegar nessa parte, mas não chegou. De novo, pode ser uma questão de tempo, mas eu gostaria de ter ouvido mais a solução e não essa ideia que a gente já ouve há tantos anos. O scout, por exemplo, o scout que a gente pensa em trazer, ele está fora do Brasil. A gente conversou com ele, ele está fora do Brasil. Você tá fora do Brasil. Fala, no plano de governo, fala que já tem
um scout, uma equipe de scouts pronta. Sim. Você tem acertado isso com quem está fora Já do Brasil? tem, já, e ele tá montando, e assim, ele quer aproveitar a gente do Santos. Ele quer aproveitar porque ele conhece, tá? Então ele falou, não, tem cara bom aí sim. O problema é que o clube estava poupando em determinado momento, não sei se está fazendo isso hoje, então não vou ser leviano em dizer, mas teve um momento nessa administração que eles pouparam o uso de drone para poupar bateria. Tá? Eu não vou dizer, porque eu não estou lá no financeiro, então não posso dizer se faz sentido essa economia. Na minha cabeça, não. Mas ok. Então, é difícil também para o departamento de scout, para o departamento de análise, poder fazer um desenvolvimento tanto da sua base quanto de buscar mercado, se ele não tem acesso a produtos. Eu sei, por exemplo, que o material que o Santos tem de mercado, de análise de dados, são os melhores do Brasil. Eu tive na última Conafut, conheci, falei com o diretor da empresa, que trabalha com o Santos, com o Palmeiras, com o Flamengo, e o equipamento é de ponta. Então, o Santos tem o que tem de melhor. Ele gastou no que tem de melhor. Agora, Na sua visão, falta o pessoal. pois é, faltou pessoal, falta... Bom, a gente sabe que o departamento é pequeno, ponto. Não estou nem falando qualidade. Isso. O julgamento vem do Exatamente. candidato. Não, mas eu acho quantidade. que falta quantidade. Não vou entrar no mérito da... Eu só posso entrar no mérito da qualidade a partir do momento que ele tem todas as ferramentas e você tem uma equipe completa. Numa eleição que é baseada em críticas à gestão atual, que será anterior do vencedor, ou seja, a gestão Rueda, que é uma tática fácil, correta, porque se você faz o oposto do Rueda, você provavelmente vai ganhar votos, mas é fácil fazer isso? Fazer não, é fácil citar que vai fazer isso. Eu achei esse trecho muito interessante, porque o scout é algo que tem chamado mais a atenção do torcedor, que entende que o mundo moderno hoje permite que você vá atrás de contratações em todo mundo. Então, falar que falta quantidade, mas que tem a qualidade, eu achei até ousado do candidato. Porque ele elogiou a gestão, falou que tem os métodos mais modernos. Achei interessante. Porque é fácil. Mas Noronha, os métodos modernos estão lá. Ele vai falar que não tem os métodos, vai mentir? Não, ele poderia omitir, ele poderia não citar. Mas citou. Então, legal. Agora, a quantidade, e eu concordo com essa parte mesmo, de fato, tem pouca gente. Acho que ele falou a coisa certa, falta a quantidade. Faltou explicar quem seria, mas é aquilo, em campanha, como é que você vai chegar e falar que tem o nome certo? É o ideal, a gente sonha com isso, mas ninguém nunca faz, enfim. Mas é algo que a gente tem que exigir. Votou no Agostinho? Vote dentro da promessa de que ele prometeu, ótimo, da promessa de que ele vai aumentar a quantidade de scouts. Exija isso, caso de fato ele seja eleito. Olha, eu penso um pouco diferente de você. Eu acho que a Arena vai cair muito bem, tá, para toda a região da Baixada Santista, não só para a cidade de Santos, não só para o clube. Tá? Em que pese, eu acho que a Vila Belmiro é o último grande estádio do mundo hoje. Eu acho que chegou um determinado momento que sobrou a Vila e o Wembley já foi, e a Vila é o último estádio emblemático, primeiro estádio particular do Brasil, é um estádio que eu tive a primeira vez aos 6 anos, estou com 54, então assim, a gente tem um amor, literalmente a primeira vez que eu estive na Vila eu chorei, porque foi o maior lugar do mundo que eu já tinha visto até então, e desde aí a gente tem essa emoção com o lugar, só que a modernidade está aí, a gente precisa faturar, não dá para o São Paulo, Palmeiras e Corinthians e outros clubes pelo Brasil afora faturarem 2 milhões, 1,5 milhão, 3 milhões por jogo, normal, jogo ordinário, não finais. De renda, em jogos ordinários, e o Santos faturar 400 mil. Tá? Então, a precificação de ingresso ela tem que ser realmente colocada de uma maneira mais útil para o clube, tá? Que não onere tanto o torcedor da classe D e E, que a gente tem espaço para todo mundo, porque o futebol moderno tem que também privilegiar quem não tem condição financeira. Isso é o básico, porque senão você acaba com a sua torcida. Mas você precisa, como eu te disse, você precisa de plano que começa em 10 e acaba em 2 mil. Da mesma forma, você precisa de ingresso que começa em 20 e 30 e acaba em 500. Tá? A gente vê clubes como o Palmeiras fazendo isso, e estou estudando lá com a Bypass a questão da imagem lá do facial, reconhecimento facial, que eu achei interessantíssimo para o clube, para a gente acabar, o Atlético, então, para a gente acabar com o cambismo, entre outras coisas, né? Mas eu penso que 30 mil lugares não é grande, tá? Eu acho que é viável, é possível. O Santos tinha uma oportunidade, teve um leilão há pouco tempo ali no Portuário, vocês sabem bem, o Edu deve saber, você também, Noronha, que teve ali no Portuário, teve o leilão, claro, né? E perdeu, não quis participar, não tinha dinheiro, não quis participar. Poderia ter feito um estádio ali. Poderia ter pensado em outra coisa. Perdeu o fim da meada. 30 mil, você discorda dessa questão? Não, eu concordo. Eu acho que é possível para o momento, até pelo espaço físico que a gente tem. Agora, esse modelo de 2018 da W Torre era um modelo muito bacana. Eu, off crachá, tenho falado com o pessoal de lá,
E porque a gente tem amigos lá, a gente que trabalhou no Santos, a gente conversa, mas é isso. Falei, ó, fica crachá, porque eu não tenho autoridade, não sou presidente do clube, não sou diretor do clube, mas a gente conversa muito. E assim, eles têm interesse em fazer. Querem fazer também logo. O Santos postergou isso nesses 3 anos. Esse projeto que nós estamos conversando aqui é o projeto 2018. Tá? Que é um projeto que tinha um dome, ou seja, que você tinha até bicicletário, de repente tem alguma coisa ou outra que você pode até abrir mão, mas tem algumas coisas que não. Financeiramente falando, 100% da bilheteria. Era de 10% a 20% do faturamento dos eventos. E uma coisa interessante, viu, João? O Santos hoje gasta 12 milhões por ano para manutenção da Vila. Uma nova arena vai custar muito mais que esses 12. Mas vamos falar de 12. Esses 12 que o Santos deixa de gastar na manutenção da Vila, ele já joga para a base. Ele já melhora a qualidade dos CTs. Para reformar o CT Rei Pelé, deixar ele redondinho, bacana, tudo novo, você não gasta 9. Para você ter uma ideia. Então, você já constrói o CT das Sereias que a gente quer construir em Cubatão, que a prefeitura já disponibilizou uma área. Então, só nessa economia do primeiro ano, aí você já mata 2 grandes problemas do clube. E tem que trabalhar lá o Meninos da Vila, porque aquele entorno dele lá, você tem que trabalhar com a comunidade. Eu acho o seguinte, a gente tem que se inserir. O Santos também é social. O Santos não é só futebol. O Santos é social. Ele tem que se inserir na comunidade. E a comunidade vai ser receptiva, porque a maioria que está ali é santista. Né? Então, é possível. Então, eu acho importantíssimo. Eu acho que lota, eu penso diferente de você, João, eu acho que lota, eu acho que a gente tem uma demanda reprimida muito grande, tá? Eu vejo gente pagando 300, 400 reais de ingresso na mão de camisa claro, de jogo. Desculpa até cortar, é a função de quem for eleito lotar o estádio. Ter uma sem maneira para lotar sem o dúvida estádio. alguma. Agora, não vamos deixar de privilegiar as outras arenas. Okay. Por quê? Primeiro, nesses 2 anos e meio de obra, nós vamos jogar muito no Pacaembu e no Morumbi. Por exemplo, o Morumbi, claro, tem que jogar. O Santos é time grande, o Santos lota o Morumbi a vida inteira. Eu cresci no Morumbi lotado. Não, concordo. Por exemplo, o primeiro jogo aí, Santos e Corinthians, acho que é 26 de fevereiro, por aí, 26 de fevereiro mesmo. O Santos tem uma reciprocidade com o Morumbi, não tem? Tem. Porra, um bom time, já começando a azeitar, aqui em fevereiro já tá mais ou menos entrosado. É jogo para 50 mil santistas no Morumbi, é um estádio que cabe 60 e pouco. Eu acredito nisso. Da mesma forma que o Pacaembu ficou pequeno, ficou para 27. Mas é um estádio para mandar. De acordo com a comissão técnica, eu acho que o Santos pode mandar eventualmente jogos no interior. Fomos campeões em São José do Rio Preto em 2004. Pode mandar no norte do Paraná. Isso de acordo com a comissão técnica. Também não posso ser leviano e falar o presidente vai bater e vai fazer assim, não. Porque a gente precisa ganhar título. O nosso momento é de estar bem na tabela e estar ganhando título. Então, o privilégio hoje é resultado. O privilégio hoje é buscar recolocar o Santos no seu lugar do mercado, que é a prateleira dos primeiros dos grandes clubes de futebol brasileiro e mundial. Então, consequentemente, você tem que estar disputando na ponta, tá? Mas você tem espaço para isso. E a Vila ficando pronta, a nova Vila ficando pronta, a gente vai mandar jogos lá, sim, mas obviamente vai continuar mandando jogos em outras praças. Porque você não pode. O Santos foi criado assim. Eu tenho 54 anos, é o que eu te falei, meu primeiro jogo foi com 6 anos na Vila, meu segundo foi com 7 anos no Pacaembu. E nunca tivemos problema, nunca teve Santos de São Paulo, Santos de não sei o que lá. Sempre fomos criados assim, e não vai mudar. Então a gente vai trabalhar muito. Agora, eu acredito que a Arena vai dar resultado, não só para a torcida, para você ter uma casa cheia, mas até porque você starta melhor o seu plano de sócio, e aí você, consequentemente, tem uma lotação garantida, mas também porque você vai ter muito evento, sim. Nesse trecho eu preciso comentar a ousadia de João Carlos Albuquerque, o canalha, tá lá no Resenha, repito, você pode assistir a entrevista completa lá no YouTube da TV Cultura Litoral, a ousadia dele em se posicionar até contra algumas questões do estádio ou o estádio novo em si. Ele realmente faz um tempo, mas na entrevista eu não esperava, me pegou de surpresa. E aí também rolou o Ricardo Agostinho não fugindo dessa questão, não tentando agradar o entrevistado. Ele falou, não, eu sou a favor. Achei interessante e, bom, já me posicionei aqui, também sou a favor. Não confio tanto quanto ele falou que vai lotar sempre, que vai ter 30 mil pessoas sempre. Tenho esse medo, acho que é algo que a gente precisa observar. Gostei quando ele cita o Morumbi, além do Pacaembu, como futura sede de Jogos do Santos, pelo menos no período de obras. Até considero uma falha minha, não senti uma brecha ali para jogar, mas poderia ter jogado. Fica a autocrítica aí. Sobre Allianz e Itaquera também. Acho que é importante você levar a torcida do Santos para conhecer esses lugares, mas acho muito importante que ele fale publicamente que tem jogo no Morumbi, não só esse que o Santos já tem em acordo, né? E sim para o futuro. Acho que é muito importante termos diversos palcos além do Pacaembu ou do próprio Canindé, como já foi. Nesse trecho também fala sobre mandar jogos em outros lugares fora de São Paulo, São Santos e capital.
E aí ele fala da comissão vai decidir. A gente sabe que as comissões técnicas por todo o país aí geralmente são contra essas viagens. A única que tem feito com frequência é a do Flamengo, mas aqui no Santos, por exemplo, eu sei de fato de diversos casos em que as comissões e os jogadores principalmente falam: viajar não, vamos jogar aqui. E eu acho que o presidente tem que bancar. E ele fala que não, vamos ouvir, mas eu acho que tem que botar pulso firme, já diria o outro, sobre isso, caso de fato queira. Tanto a caso do Marcelo, como a gente falou, tem que esperar o campeonato terminar, né? O Galo, idem. O Galo tem propostas. Eu tive com ele ontem, inclusive a gente aproveitou e conversou um pouco lá, ele tem proposta sim. Mas a gente quer sentar com ele porque eu acho que o trabalho dele, igualmente como o do Marcelo, foi um trabalho realmente de recuperação em que ele não é o responsável pelo que está aí. Ele pegou um barco à deriva, tá? Então, quando você fala para mim, você tem conversa com o diretor? Tenho. Eu conversei com 3 treinadores, 2 ficaram muito interessados em estar no clube, e conversei com 3 diretores, 2 interessados também em estar no clube. Só tem um detalhe, eu conversei isso quando não era o Galo e quando não era o Marcelo, tá? A gente continua conversando, claro, mas aí você muda a configuração. Porque é o que eu te falei, você pegou o Galo que chegou no final da janela, não tinha mais o que contratar, e ele foi se virar. Tem alguns jogadores que talvez não deem certo, que a gente está vendo que ainda não performaram, mas também pelo momento que chegaram até fora de forma, porque não tinha mais mercado. E a questão do Marcelo igualmente, não é o elenco que passou pelo crivo dele. Não que eu ache que o treinador tem que ser o cara que decide o atleta. Isso. Não acho absolutamente, muito ao contrário. O que a gente pensa no futebol, o que a nossa equipe de trabalho que está trabalhando nessa inteligência do futebol pensa, é que o treinador, ele tem que, ao contrário, ele tem que ser entrevistado, ele entender aonde ele está chegando. Ele entender como funciona o clube, como é que é a característica do clube, tá certo? Para não ter... Eventualmente o Carille deu certo? Deu. Mas ele não tem muito a ver com a gente. O Mano, por exemplo, eu acho muito difícil o Mano dar certo no Santos. Não veio para o clube, eu achei ótimo, porque eu acho que o Marcelo está fazendo muito melhor do que o Mano faria. Porque você tem que ter um treinador que ele entenda o clube, que ele seja ofensivo, mas não é só ser ofensivo. Ele tem que entender a característica do clube, que o clube gosta de usar a base, tá? Que, entre outras coisas, a gente prefere jogadores de posse e de técnica a jogadores fortes. Então, a partir do momento que ele tem essa postura, e ele entenda que ele não vai ser o dono da contratação, ele vai passar pelo crivo dele também, mas vai começar no scout, na análise, vai passar pela comissão técnica, e aí sim chega no financeiro, no jurídico para finalizar, tá? Então, e também o presidente também não vai decidir contratação, não. O presidente não vai olhar o cara na televisão, ó, o Falcão, que legal, traz. Bom, desse trecho eu acho que é óbvia a curiosidade sobre quem seriam os 3 técnicos. Ele não ia citar de qualquer jeito, a gente sabe como funciona. Mas se ele prega o tal DNA ofensivo, apesar de não ter citado o clichê em si, mas a ideia da ofensividade, eu gostaria de saber quem são esses 3 técnicos. São técnicos que realmente têm esse plano? Acho que faltou uma oportunidade, um tempinho da gente questionar isso, e deixou mais ele citar o que pensa sobre Marcelo e sobre o Galo. Então, legal, 3 treinadores, gostaria de saber quem, para entender o estilo, 3 diretores, gostaria de saber quem. E eu acho que, de fato, é uma análise minha, eu acho que ele sentiu, principalmente no caso do Marcelo, não estou nem falando do Galo, que o Marcelo ganhou créditos o suficiente para que ele não possa ir publicamente falar, não, eu não quero. Aí achismo, sentimento, no ao vivo e agora revendo. Acho que ele não quer o Marcelo, mas não quis ir a público falar, não, vou trocar. É uma postura normal. Seria uma bomba de fato se ele chega no resenha e fala, não, então na verdade esse técnico que tá aí eu não quero. Seria uma bomba pro clube, seria uma bomba de informação. Não ia acontecer. Mas senti isso, vamos ver o futuro. E eu acho que, entre aspas, prova, porque eu não posso provar, quando ele fala que vamos conversar com o Marcelo para ver se ele não quer outro cargo, ou se quer o cargo de técnico. Senti que a ideia do Agostinho é ter outro técnico, se o Marcelo quiser ficar no clube, não sei se auxiliar outra coisa, beleza, mas que a ideia não é técnico. Acho que ele está sentindo o clima. Acabou o campeonato, vamos ver qual o clima com a torcida para decidir. Acho que é isso. Tô aqui para analisar e passar meu sentimento. E outra, ele claramente me assiste porque falou que tem que entrevistar técnico. Eu duvido que qualquer presidente seja eleito entrevista o técnico, mas ele claramente me assiste. Sério, tem uma alma no futebol, nos canais de YouTube de futebol que fala isso. Tem que entrevistar técnico tipo NBA. Todo respeito, sou eu. Ele mandou essa, ou ele me assiste, ou, meu Deus, o cara é o segundo usuário de internet
e futebol que fala sobre isso. Então eu achei curioso esse trecho, mas me arriscaria a dizer que ele realmente aí ele... Ah, você gosta de que seja entrevistado, né? Vou falar isso. Não sei, tô só brincando aqui, claro, mas na hora passou isso pela minha cabeça. Ah, esse cara me assiste. O que não quer dizer... Eu concordo com a ideia, mas não quer dizer que eu acredite piamente que ele vai fazer isso. Pelo amor de Deus. Tô falando, a impressão que eu tive no momento é de que alguém que me assiste e sabe que o meu pensamento é esse. Olha, a questão da cativa a gente tem no nosso plano. O Santos começou isso timidamente em 2018 e não levou à frente, talvez porque não tenha montado a estrutura correta. Eu tenho cativa, eu tenho duas. Eu vou quase todos os jogos, é raro não ir. Mas quando você não vai, eu acho que é um dever do santista ajudar o seu próximo. Tá? Eu acho que é um dever do cidadão ajudar o próximo em qualquer hipótese. Contudo, é um dever maior ainda do santista ajudar o próximo. Então você disponibiliza a tua cadeira. Você vai ganhar desconto na manutenção. Por exemplo, nós ficamos aí 2, 3 anos com a cativa fechada, porque não tinha jogo por causa da pandemia, e eu pagava manutenção normalmente, porque era minha obrigação e tá ajudando o clube. Então, dinheiro, assim, eu quero alugar a cativa para o Santos e Fluminense amanhã. A cativa é sua, você não vai ao jogo, eu vou lá. O dinheiro que eu pagar em ingresso, o Santos... parte fica desconta. Entendi. Tá, no dono da cativa. Então eu tenho, por exemplo, eu pago R$35, hipoteticamente falando, 35 por mês. Tá. Então o ingresso vai ser R$100, porque é o melhor lugar do estádio, todo mundo sabe, a cativa é um lugar que dá para ver bem. Então você vai pagar R$100 no ingresso. Desses R$100, 5 vai pro dono da cativa abater na despesa dele. Tá? Porque ele está cedendo o lugar. Então é atrativo. Tá. Agora, pode não ser dinheiro, você quer fazer pontuação, você quer fazer premiação? Ok. Mas o exemplo que a gente pensa é sempre dar um desconto financeiro, porque eu acho que fica muito mais atrativo. Tá? Porque muita gente, pessoal, principalmente dono de cativa, é um pessoal mais velho, nem entra no site, nem mexe com ponto. Eu mesmo vou falar a verdade para vocês. Eu nunca mexi com ponto de nada. Minha mulher usa tudo. Eu tenho ponto lá, não uso nada. Mas é fácil de trabalhar isso. Tá? Então você consegue disponibilizar. Tá? A questão dos sócios que moram longe? A questão dos sócios que moram longe é simples. O Santos tinha parcerias, você lembra aí com o Carrefour, com a Brahma, era para um futebol melhor, que o associado ia lá no mercado, comprava determinados produtos e ganhava um desconto enorme. Então, saía mais barato ele fazer compra no mercado do que o desconto no mercado do que ele pagar o sócio-rei. Porque ele já ganhava um monte de desconto lá, comprava cerveja, detergente, seja o que for. Então, esse tipo de parceria é imprescindível. Essa parceria que a gente tem com o banco, que é o mesmo banco que faz o Palmeiras, também vai dar descontos. Tá? Então, no uso, você vai usar o cartão de crédito e débito, você vai ter desconto no seu sócio-rei. Então, você vai diminuir bastante. Agora, o cara que está longe, ele vai pagar pouco. Ele vai ter alguns mimos. Eu tenho um amigo meu que é sócio do Liverpool, é santista do Liverpool. Honesto, a pergunta que a gente recebe é: e eu vou ganhar camisa, eu vou ganhar chaveiro, eu vou ganhar alguma coisa? É um mimo. Vai ganhar mimo. Vai ganhar mimo. Então, agora, tem vários tipos de mimo. Tá? Tem mimos que são importantes. Por exemplo, uma terceira camisa popular que a gente pensa, as empresas que a gente tem conversado sobre material esportivo, a gente é muito claro. A gente quer uma terceira camisa popular, porque a camisa é cara, não é para todo mundo. E a gente não quer camisa de varal. A gente quer que o santista tenha direito de comprar uma camisa original, se sentir orgulhoso disso e ajudar o clube. Por menor que seja o royalties que o Santos vai receber numa camisa popular, mas é importante para o associado ou para o torcedor ter uma camisa original, ele se sentir incorporado ao clube, ele fazer parte. Não, eu estou ajudando o meu clube. É muito melhor do que comprar no varal. Tá? Então, a partir do momento que você tem esse tipo de produto, você pode ter produtos baratos para dar um mimo pro cara. Então, o cara que está no Maranhão, que ele vai uma vez por ano num jogo, ou uma vez a cada 10 anos, que faz sentido, ele se sente compelido a ajudar o clube porque ele vai ter descontos em redes de supermercado, em produtos diversos, vai ter desconto na Santos Store, vai ter desconto no banco, no aplicativo do banco do Marketplace, tá? Então ele vai ter desconto que vai ficar mais barato para ele ser sócio do Santos. Ser sócio do Santos, além de ajudar o clube financeiramente, vai ser lucrativo para ele, tá? É uma troca que é mais do que justa. E quanto mais caro o plano, mais vantagens ele tem, inclusive a parte do ingresso. E aí, na parte do ingresso, entra aquela coisa do reconhecimento facial, de não haver cambismo. Então, você começa a ter mais ingressos, você começa a ter mais possibilidades. É inacreditável o Fluminense vender 65 mil ingressos em uma hora e o Santos ter dificuldade para vender 6.500 em uma hora. De fato, inacreditável. Não é? São coisas assim que a gente vai trabalhar. Então, a gente começa em 10 e acaba em 1.000. Mas, literalmente, cada um vai ter sua vantagem, cada um vai ter seu mimo da maneira mais adequada possível para se sentir cada vez mais compelido a ajudar ou pular de fase, porque vai ser mais vantajoso para ele. Bom, por fim, o João trouxe duas perguntas de telespectadores sobre cativas e sócios. Sobre os sócios, assim, eu não sei como você pode provar que alguém mora longe. Eu sei que parece absurdo falar isso. Qualquer site de compra, qualquer registro, de qualquer coisa, você tem que botar o seu endereço.
mas tem que ter muita segurança de que não está sendo manipulado. Eu vou me usar como exemplo, inventado, só para não acusar ninguém. Mas, digamos que eu moro em Manaus, digamos que eu moro em Santos, mas eu vou colocar que eu moro em Manaus para ganhar mimos. Pagar mais barato, porque ele fala pagar pouco. Eu consigo? O sistema vai conseguir coibir a minha mentira? É algo a se pensar, é algo que precisa ser feito com muito cuidado. Muito cuidado. Até porque é considerado que pagar pouco, dar muito mimo, por mais que ele tenha sentido ali na entrelinha, no tom dele, que os mimos não serão o que o torcedor vai pensar. Vamos ganhar camisa por ano. Não acho que vai ser isso. Acho que fica bem claro ali que não é isso. Às vezes é considerado até compra de voto. Pelo amor de Deus, não tô falando que ninguém tá comprando voto. Tô falando que você tem que tomar muito cuidado com presentes, com mudanças de valor. Tem que tomar muito cuidado. Esses descontos que ele cita já existem, né? O Celso Rey tem vários descontos para mercado, cerveja, enfim, não sei, farmácia, não sei quais que estão em voga no momento, mas tem vários lá sempre, então não é nenhuma novidade. E sobre as cativas, qualquer plano que coloque gente naquele lugar que está sempre vazio, eu sou a favor. Então, é uma ideia, eu quero observar as próximas ideias, acho que é um assunto que a gente precisa falar com todos os candidatos, espero que eu lembre disso, meus parceiros de bancada lembrem disso. Porque qualquer plano que coloque gente na bancada num lugar que está usualmente vazio é muito importante. Foi essa a minha primeira análise das entrevistas. Enquanto eu gravava e editava esse vídeo, mensagens no WhatsApp do pessoal do Resenha me avisando que o 5º candidato confirmou a entrevista presencial. Então semana que vem teremos 4 entrevistas na mesma semana. Eu vou trabalhar até dizer chega. Glória a Deus que na semana seguinte eu saio de festa porque não tem mais Campeonato Brasileiro. Vamos lá, estamos aqui para isso, para ajudar você a escolher em quem deve votar e a você que não é sócio ou que é sócio e não vai poder votar pela questão do prazo, a entender o que você deve cobrar de quem for eleito, tá certo? Paz.